Olá, olá, galera, sejam bem-vindos e bem-vindas novamente a outro capítulo de Reflexões de um Músico, podcast feito e dedicado para artistas. E hoje estou com uma super convidada, uma grande artista, uma super dançarina com experiência dentro do mundo da dança há mais de 33 anos. E ela é novinha, hein? Ela é formada em dança clássica pelo método russo Vaganova. Ela é também formada em jazz dance, em dança do ventre, é bacharel em educação física, também é professora, formadora, formou muita gente aqui na cidade. Tem uma das escolas, das maiores escolas de dança da cidade há mais de 17 anos. Também é performer. Eu já vi ela no palco e ela é maravilhosa. E é também criadora e organizadora de espetáculos de dança. Enfim, uma artista super completa que vamos aprender muito com ela. Hoje conosco Maria Luisa Gonçalves. Olá, Olá, querida. querido, tudo Como você está? bem? Eu Tudo estou bem? ótima. Muito obrigada pelo convite. Que delícia estar aqui. Um prazer, um prazer. Faz um tempão que tenho você no radar, além da minha grande admiração pelo teu trabalho, e sou muito contente de você estar aqui conosco, viu? Ai, que delícia. Obrigada. Eu que agradeço. E eu tenho muita vontade de falar com você sobre o mundo da dança, sobre a ligação também que tem dança com música, o fato de montar espetáculos, criação, etc. E muitas outras coisas mais. Mas antes, queria que você fale para a galera te conhecer um pouquinho mais, a sua trajetória, como você começou com a dança, como foi a sua formação, que é super completa. E a gente vê teu histórico, e inclusive vê teu histórico e a sua idade, você fala, mas ela começou antes de nascer a fazer as coisas? Não dá uns números, né? É muito surpreendente. Queria saber um pouco mais. Tá, bom, eu comecei com 5 anos, né? Comecei bem pitiquinha. A minha mãe frequentava academia de ginástica, né? Então era aí, fim dos anos 80. Então ia naquelas academias de ginástica e tal, e ela me levava junto e eu ficava babando, encantada com tudo, olhando assim. E aí ela me colocou no jazz nesse primeiro momento, né? Com as criancinhas. E aí eu me encantei. Logo de início, eu gostava muito. Ela me levava ao mesmo tempo que ela fazia ginástica, né? Eu ficava fazendo essa turma. Mas eu gostei tanto que aí as professoras me convidaram para fazer parte das outras turmas. Eu tinha 5 anos, eu fazia a turma das menininhas da minha idade, mas eu fazia com as mais velhas também, ó, com as grandes de 10 anos. Porque A eu, senhora de 10 a anos. senhora super profissionais de 10 anos, eu fui fazendo com as duas turmas ao mesmo tempo que eu gostava muito, né? Então, desde esse início dos 5 anos, não houve nenhum momento na minha vida que eu não dancei, o tempo inteiro. Nossa. Então, eu fui. Aí, como ela percebeu que eu gostava muito, ela me colocou no balé clássico mesmo, pra ter essa formação, né? E uma coisa foi agregando a outra. Eu me formei no balé. E aí foi muito, muito engraçado, porque quando eu me formei no balé, aí eu tinha 15 anos. E aí eu falei, não, agora eu vou descansar um pouco, né? Nossa, eu estudei tanto dança. Vou procurar algum hobby, alguma coisa nada a ver. Aí eu escolhi o quê? Dança do ventre. Super nada a ver com a dança, né? Porque eu tinha uma amiga minha muito querida, que é uma amiga muito grande até hoje, né? Que ela já fazia dança do ventre. Eu falei, não, vou fazer só pra me divertir, né? Descansar um pouco do balé. Também me apaixonei. Meu Deus do céu, que universo incrível. E aí também fui me profissionalizando na dança do ventre. E então foi isso, uma modalidade foi levando a outra e cada essa modalidade nova que apareceu eu ia me apaixonando. E quanto mais coisa a gente experimenta, eu acredito que na música deve ser um pouco assim, estilos diferentes que a gente vai experimentando, uma vai agregando ao outro, Com certeza. né? Então, aí durante esse período, então, eu estudei a dança do ventre e o jazz. O flamenco eu cursei, né, Olha, um bom tempinho. olha. Acabei parando depois de um tempo, mas o jazz e a dança do ventre me profissionalizei também. E é isso, não parei jamais, cada vez mais apaixonada. Que lindo, né? Que dá para perceber quando a gente conhece, né? Que a gente já te conhece um pouquinho, principalmente por Nayara, né? Dá para perceber que você respira dança. É Você isso. é dança, mais ou menos, né? É isso. Até isso de modalidade, no final do ano, agora eu não lembro se passado ou retrasado, também mesma coisa, né? Ah, quero fazer alguma coisa diferente. Eu nunca escolho coisa realmente diferente, né? Eu escolho modalidade diferente. Aí eu fui fazer
danças urbanas. Urbana? Né? Eu Nossa. fiz o hip hop e tal. Aí realmente, infelizmente, não foi pra mim. Eu acho tão lindo, tão incrível. Mas por muito tempo no balé clássico, o meu corpo falou, Maria Luísa, isso aí não é pra você. Olha só. Embora eu ache incrível, assim, no meu corpo não me senti confortável, né? Olha só. O professor, eu fiz aula particular com o professor, né, de fora. Levei ele deu aula na minha escola, tudo. Mas foi isso, foi mais uma experiência diferente também. Não levei pra frente, mas foi uma experiência pra gente ver como tem coisa diferente nesse Claro. mundo, né? Por isso que é muito gostoso experimentar. Eu sou a favor disso. Como você falou, respirar a dança. Claro, que da hora, que lindo. E como é que é teu dia a dia com a dança? Como é a sua rotina? Porque eu sei que você é dançarina, empreendedora, você consegue trabalhar de forma independente, né? Tudo que você faz, o que te dá o sustento é todo criado por você, né? Sim. Como é que é o teu dia a dia e a sua rotina com essas coisas que você foi montando até hoje? Bom, graças a Deus eu tenho uma equipe muito maravilhosa que trabalha comigo. Então, eu tenho professoras lá na escola, né, trabalhando comigo além de mim, que são, assim, profissionais incríveis, extremamente competentes e talentosas. Então, é muito fácil, muito gostoso de trabalhar, né? A gente sempre alinha, a gente tem grupo, né, no WhatsApp de professores, vez ou outra fazemos reuniões para alinhar, assim. E é muito fácil, sabe? De falar, olha, gente, imaginei pro espetáculo isso aqui, né? Me tragam alguma ideia tal. E assim, no dia seguinte, já ideias que eu falo, meu Deus do céu. Então isso Uhum, facilita demais, né? Para que eu possa trabalhar como professora também com as minhas alunas, mas como você falou, como administradora da escola, né? Justamente por ter pessoas tão profissionalmente capacitadas e também como pessoas muito gostosas assim de claro, lidar, sabe? Então é uma rotina, graças a Deus, muito tranquila, muito agradável, que me permite também continuar criando, né? Porque claro, às vezes a gente se envolve tanto nessa parte burocrática, né, que dá uma sugada na parte artística, né? Tem claro. alguns momentos que acaba acontecendo isso. Mas, no geral, o lado coreógrafo e professor, ele consegue se manter ativo justamente por estar Claro. tão bem amparada, né? Claro. Que bom, né? Porque eu ia falar isso também contigo do fato da liderança, né? Porque você também lidera esse grupo de professores, lidera pessoas para montar teu show, que daqui a pouco eu quero muito entrar na parte da montagem dos teus shows e de alguns shows que foram muito significativos na Uhum. sua vida. Mas também uma coisa é o artista e outra coisa é o líder de grupo, né? Aí a gente lida com, principalmente quando você tem profissionais que você está lidando com eles, eh, lidamos com o ego das pessoas também, com toda essa questão e deixar sempre um clima bom é difícil, né? Então, para você, pelo que você está me falando e pela turma que você tem, rola muito natural isso aí? Muito natural. Já tiveram muitos professores que passaram por lá, alguns não afinavam tanto com a forma de trabalhar, então acabaram naturalmente, né, acabamos nos afastando. Então, a equipe que está hoje é uma equipe dessa forma muito alinhada. Então, a gente nunca tem esse tipo de problema com ego e tal, porque inclusive são pessoas que eu conheço há muito tempo, Claro. né? Então, tem uma que a gente fazia balé junta quando era adolescentinha, lá Ah, criança de tudo, e fizemos juntas, e hoje ela é professora na minha escola. Tem muitas que foram minhas alunas, claro. formadas comigo, e hoje, né, trabalham junto. Também é um Que da orgulho hora. muito bonito de ver, né? Então, é isso, né? Existiu, entra, sai, assim, né? Eu sempre procuro conversar muito, deixar muito clara a minha forma de trabalhar, minha forma de ver a arte, minha forma de ver a dança, né? Então, quem não afinou acabou saindo naturalmente. Naturalmente, né? Naturalmente, exatamente. Então, não temos esse problema. Parece até utópico e parece, né? Incrível, Mas né? não é. Mas foi isso, foi uma construção. Não é da noite pro dia, né? Como eu falei, são pessoas que eu conheço há muito tempo, Claro, que eu confio, além né, como eu falei, da competência profissional, confio como pessoas, né? Então, foi aí um processo de construção de confiança que hoje me dá essa claro. tranquilidade de trabalhar. E também é uma confiança que você ganha nas pessoas pelo teu trabalho também, pela sua dedicação, seu profissionalismo, teu nível, que é incrível.
Então também ganha um respeito de, não, se Maria Luísa tá me falando isso, eu vou escutar, não vou ser bruto de não ouvir o conselho que ela tá me dando, né? É um Quanta gente é respeito no mútuo. time? Atualmente, além de mim, tem mais 4 professores. Bastante. E quantos alunos são hoje? Quantas alunas e alunos? Estamos em torno de 80 alunos. Nossa, muita gente. Bastante. Muita gente. E você lida também sozinha com a parte burocrática de tudo isso ou tem alguém te ajudando? Tem Eliana, que está na recepção e na parte administrativa, que me ajuda também, Ah, que, meu Deus obrigado, do Eliana. céu. Abraço para a Eliana. Beijos, que eu falo que sem ela também eu não seria Claro. nada. Então, por isso que eu falo, é uma equipe que deixa tudo muito fácil. Que Todas da as hora, né? engrenagens, assim, são muito importantes. Nossa, que da hora. Hoje tá numa uma articulação perfeita, então. E como nasceu essa escola? Como começou? Porque são 17 anos, né? Sim, Tipo, hoje, depois de 17 anos, tá assim. Mas, nem com certeza, sempre, né? como nasceu essa escola? Como foi o primeiro dia que você falou que eu abrir a minha própria escola? Foi acontecendo também. Também não foi uma coisa de vou abrir e a partir de hoje. Ah, Foi muito. Então eu me formei, né, no balé com 15 anos. E aí eu comecei a dar aula em algumas escolas, aqui em Mogi, em Guararema, né? Eu fazia o ensino médio em Guararema, então eu também arranjei uma escola para dar aula lá. Então fui trabalhando em várias escolas de dança de Mogi das Cruzes e também, inclusive, sou muito grata a todas elas, aprendi muito sobre dar aula, sobre gerir, fui aprendendo tudo, né? E eu lembro que teve aí uma pessoa que me pediu aula particular na minha casa. Você dá aula particular na sua casa? Eu falei, ué, dou. Por que claro não? que eu dou. Faz muito tempo. Nossa, 15 anos Eu de tenho meu idade, né? estúdio lá, tudo montado. Aí, mamãe, que sempre me ajudou, me apoiou muito, fez o quê? Afastou os móveis da sala, né? Comprou lá um espelho, colocou um espelho assim na sala de Nossa, casa. que lindo. Família inteira me apoiou, né? Porque tirou a sala de estar da família, né? Claro. Mas aí transformou, então, uma sala para dar aula que cabia uma pessoa só. Então, era para aula particular só, né? E aí foi rolando um boca a boca, né? Porque aí essa pessoa que me pediu comentou com outro, e começou a rolar um monte de aula particular, tal, em casa, até que, né, falei, vou tentar ampliar um pouco o espaço para abrir turma, então, para caber mais de uma pessoa, né? Aí afastamos mais coisa, compramos mais espelho, e aí consegui abrir turma. Mas no início era isso, era dentro de casa, não tinha placa, não tinha nada, mas foi tomando esse rumo, né? Até que eu falei, ok, então é a minha escola. Então Claro. vamos chamar de Centro de Artes Maria Luísa Gonçalves. E a partir daí foi isso. Até que chegou um momento em que não dá para ser mais dentro de casa. Vou alugar um espaço. Claro. Aluguei um Era espaço. isso ou expulsar a sua família? Exato, Bom, gente. aluguem num apartamento que eu preciso Beijo, te... tchau pra vocês. Claro. Foi exatamente. Aí fui alugando espaços, um espaço pequenininho, aí cresceu para um outro com 2 salas, aí fui mudando, né, para outros maiores, até que veio a pandemia, né, e por sorte eu já estava reformando o espaço que eu tô hoje, porque tinha esse desejo de fazer a escola do jeito que é hoje, né, então tava reformando aos pouquinhos, né, quando tiver pronto eu mudo. Veio a pandemia, eu falei, ok, é a oportunidade então É de eu agora. arregaçar para terminar essa reforma e trazer para cá. E aí onde estamos hoje, com 2 salas de aula amplas, né, vestiário confortável para as alunas. Agora temos até um espaço externo para festinhas, então com que da mesa, hora. tal, com uma iluminação de LED que a gente gosta às vezes de fazer aula temática, tal, então a gente sempre faz umas festinhas. Nossa, que lindo. Então foi isso, foi acontecendo, né? Preciso conhecer, porque eu já vi por fora, né? Várias vezes. Mas Passo muitas vezes. não dá para ver. Mas O claro, tanto eu que preciso entrar a conhecer, sou de curioso, assim. Preciso estão entrar a conhecer convidadíssimos. o espaço. Que lindo, e que lindo ver, tipo... É legal ver também como se materializa, assim, um sonho. Não, nossa, isso aqui, eu queria isso, agora é. Nossa. Deve ser lindo demais, É. né? Olhar ao redor e falar, nossa, isso aqui foi construído há tanto tempo, né? Exatamente, é um negócio que a gente não acostuma. Às Claro. vezes olho e falo, meu Deus, é meu, eu Claro. queria assim, e é assim. É muito louco. Você vive com essa consciência no dia a dia do que você conquistou e consegue estar, porque às vezes a gente tá tanto como falam, né, na correria, uma palavra que até me atrapalha um pouco de ouvir, né, e tento não estar nisso e todos caímos muito tempo tudo. E
E é difícil, às vezes, estar como no presente, vendo, curtindo da conquista, porque sempre estamos pensando o que vai vir, e o próximo show que eu vou montar, e que a aula, não sei o que, né? Você consegue estar como no mindfulness de agora e estar curtindo o dia a dia, o que você já chegou em muitas conquistas e sonhos? Não é sempre, não é todo dia, como você Claro, falou, né? sim. Dia a dia, às vezes, consome a gente, né? E pensando o que tem que fazer, e os E boletos os tem pra BO pra... pagar. É, exato. Então não é todo dia. Mas, vez ou outra, quando eu tô sentada, às vezes, montei a coreografia. Tá bom, alunas, agora vocês vão passar sozinha que eu vou assistir. E aí eu vejo elas dançando. E, tipo, chegaram sem. A maioria chega, né? Eu trabalho só com mulheres adultas atualmente, né? Mulheres e homens. Mas a gente sabe que a maioria são Sim. mulheres, né? Mas pessoas adultas. Então chegam sem, às vezes, nunca ter feito nenhuma atividade física. Pessoas Olha. completamente sedentárias, nunca dançaram nada. E aí a gente vai ensinando do zero e de repente a gente vê dançando uma coreografia inteira, lindas, maravilhosas. Eu falo, meu Deus do céu. Aí cai essa ficha de Claro, é um sonho. É um sim. sonho mesmo. E o lindo é que esse sonho que você conquistou é um sonho que faz muita diferença na vida das pessoas. Por essa pessoa que chega lá, mesmo fazendo de hobby, é um momento dela, É, que faz totalmente diferença na felicidade do dia a dia dela. faz. Então, totalmente outra coisa, né? Que outro tipo de trabalho que é simplesmente, sem menospreciar nada, mas que tá, tô vendendo isso aqui, porque tá pagando minhas contas, acabou. Mas eh, isso aí deve fazer sentir muita gratidão também, muita felicidade. Isso aqui muda a vida, porque muda mesmo, não é só falar assim de para te agradar. Muda de verdade, né? Às vezes as coisas que fazemos para só nos divertir, às vezes nem sendo a nossa vocação de trabalho, é o que mais nos gera momentos de felicidade, né, na nossa vida. Fala alguma coisa, amor. Vou interromper aqui rapidinho. Malu, você falou dessa parte das pessoas adultas que vão lá para ter aula. E eu acho que encaixa muito com a música essa parte da pessoa procurar um hobby. E vocês, como profissionais, como que vocês lidam com isso? Como montar uma aula para um aluno que ele não está querendo se dedicar profissionalmente, mas ele também quer um momento para curtir, para se curtir? Como você pesa o lado da técnica e o lado de precisa ser uma aula gostosa Claro. também, sabe? Eu acho que isso rola muito na questão musical, Muito boa inclusive para os pergunta. professores de música. Sim, Muito boa boa pergunta. pergunta Obrigado, amor. mesmo. Porque realmente é uma didática diferente, por exemplo, de trabalhar com criança, adolescente que quer se profissionalizar, né? E isso eu fui aprendendo aí durante esse meu percurso trabalhando com adulto, né? Então, porque inicialmente quando a gente sai, assim, né? Acabei de me formar, então a gente sempre começa trabalhando com criança, né? Então é isso, é uma cobrança, a gente cobra e técnica e tal. E aí comecei a trabalhar com adulto e fui percebendo, elas sempre chegam, olha, eu tô aqui para me divertir. Só que não é por isso que a gente vai deixar a técnica, né, a excelência de lado. Isso é uma coisa que é difícil de equilibrar, mas não é impossível, porque a gente vai conversando e vai alinhando, né? Então, mesmo que a grande maioria tá lá por hobby, mas elas querem se apresentar, querem ir pro teatro, querem colocar um figurino lindo, então elas querem chegar lá também e querem fazer bonito, né? Hum, Então, é um equilíbrio mesmo, né? De conversa. E a gente vê que muitas vezes, por exemplo, nosso espetáculo agora é 20 de outubro, né? Daqui a pouco a gente vai até falar disso. E a gente vê que elas vão em horários extras para ensaiar, elas marcam olha, entre elas. Né? E é isso, ninguém quer se profissionalizar, é claro. hobby, é diversão, mas elas têm esse desejo de fazer bem feito. Então, por exemplo, você acha que ter um objetivo auxilia nisso? Por exemplo, o espetáculo também auxilia elas quererem mais técnica? Auxilia geralmente sim, como eu falei, chegar no palco, fazer bonito para os familiares, né? Mas mesmo, né, tem dividido, assim, a grande maioria se apresenta, mas eu tenho alunas que fazem a aula e não se apresentam. Não, tô aqui, mas não quero, né, ir para palco nem nada, mas ainda assim a gente vê, né, porque também tem a questão da atividade física, né? Tem muitas pessoas que procuram a dança porque não gosta de fazer academia, tal, então tá ali também querendo fazer o exercício de uma forma, né, para trazer saúde, qualidade de vida.
Então, eu conversei isso esses dias com uma aluna de balé, né? Porque ela falou assim, que também começou adulta, nunca tinha feito. Ela falou, nossa, podia ter começado quando era criancinha, estaria tão mais molinha, né? Aí eu falei, então, tudo tem prós e contras, né? As crianças começam pequenininhas, têm o corpinho mais molinho, tal. Uma criança tá viajando na maionese, né? Tá lá pendurada na barra e a professora morrendo do coração. O adulto tá ali, primeiro que ele tá pagando com o bolso dele, né? Sabe, Claro. o bolso dele, então ele já sabe que tem aquilo, é mais focado, né? Uhum. Então, nossa, era o meu sonho ser bailarina quando eu era criança, não fiz, estou fazendo agora, tal. Então eu vou me esforçar, eu vou fazer direito, eu quero ver esse negócio, quero me filmar com o celular e falar, nossa, olha, que bonito. Então eu sinto isso, adulto, nem que o objetivo não seja o ir pro palco, ele tem algum tipo de objetivo, né? Então isso realmente incentiva a continuar pegando. Mas aí vira todo mundo amigo, né? Então, Aham. por ser uma faixas etárias parecidas, sai todo mundo no final para ir pro barzinho, final de Ah, semana. que da hora. Que lindo. E isso também gera, né, um tipo de compromisso. Nossa, eu não vou faltar na aula porque tem minhas amigas. Claro. Então, é uma coisa que leva a outra mesmo. Que lindo. Você sabe que é muito boa essa pergunta, amor, porque a mim me custa muito esse negócio com o violão, com as aulas de violão, porque é muito difícil também tocar e você precisa de desenvolver uma técnica e tem muitos alunos que querem já ser concertistas, por exemplo, e aí é tipo, é assim, a aula se desenvolve sozinha, né? Eles ficam empolgados sozinhos, né? Com cada aula assim super detalhada e demais. Mas os alunos que querem por hobby, tem esse negócio que muitos querem um desafio e ao mesmo tempo qualquer desafio assim muito alto deixa eles querendo se afastar do instrumento, né? Porque tem essa parte chata, você quer tocar essa música, mas tá, para tocar X música tem que estudar como passar de um acorde para o outro, como seria melhor, para não sei o quê. E mesmo não querendo assim nada profissional, eles querem também, inclusive para que ver que o que eles estão pagando dá resultado, Exatamente. ver algum avanço, ver alguma conquista. E é bem difícil às vezes articular isso, sabe? Eu tive uma professora de dança maravilhosa, minha musa, amor, Mahaila Helua, que ela falou uma frase que me marcou profundamente, tanto a mim como bailarina, quanto em relação às minhas alunas. Ela fala assim, se cobre o tanto que você se doa. Então, a gente, enquanto professora, a gente entende que, né, que a grande maioria está como hobby, que tem profissões, às vezes, que exigem demais e tem responsabilidades com casa, família. Então, a gente entende que nem sempre a pessoa consegue estar mais de uma vez por semana na escola ou que consegue treinar em casa. A gente entende mesmo. Mas, então, não se cobre Claro. tanto, né? Então eu consigo realmente praticar dança só aquela 1h30, uma vez por semana que eu tô lá na escola. Não consigo de forma alguma. Tá bom, já tá ótimo, é melhor Claro. do que nenhuma vez, Claro. né? Mas é lógico que você não vai evoluir tão rapidamente quanto a outra pessoa que vai 2, 3 vezes por semana na escola fazer aula, que treina em casa, que combina com as amigas e vai, tal. Porque cada um tem uma Claro. rotina diferente, né? Então Claro. vai da gente ser honesta com a gente mesma, enquanto bailarinas, né? E falar, ok, então se eu tô me doando esse Claro. tanto, vou me cobrar esse tanto. Se eu Claro. puder me doar mais, vou me cobrar mais. E caminhar dessa forma. Claro, honesto e congruente, né? Não faria sentido você se cobrar muito se não consegue. E você sabe que uma coisa que eu estava pensando agora que é interessante, justo aconteceu nesses dias. Eu tenho uma turminha de alunos que são tipo cerca de 15 que estudam todos juntos e são diferentes faixas etárias, totalmente diferentes. E aí também é difícil articular com um e com o outro. E todos, a grande maioria, começou meio que do zero. Ou tocava alguma coisa, não sei o quê. E a gente tá querendo chegar a apresentar uma ou duas músicas para dezembro, né? E a aula passada foi interessante porque eu, antes de começar a aula, dei um pequeno papo, assim, porque sempre tem esse negócio, todo mundo tá aqui vendo por prazer, não dá para ser assim exigente, como se fosse uma faculdade, uma coisa assim, mas também não dá para deixar eles entediados, senão eles vão embora da Sim. turma e aí a turma some, desaparece, não tem certa quantidade, não podemos dar continuidade. Então foi interessante que eu falei que para a gente chegar, que eu acho interessante, se para vocês é importante e interessante como motivação chegar a sentirem uma conquista, já chegamos a apresentar uma ou duas músicas para 2, 3 pessoas, não importa, mas chegamos todo mundo junto a tocar,
se para vocês é empolgante isso, então a gente vai para frente. Todo mundo concordou com que é interessante. E aí eu falei que aí não dependia de mim. A gente trabalha aqui nas aulas, mas é muito difícil tocar o violão e a gente aqui precisamos todos chegar a tocar juntos. Então, para a gente se despojar da gente mesmo e não ficar tão atento ao que a gente faz e ficar mais atento a tocar a tempo com o companheiro do lado, a gente precisa estudar em casa o que a gente vai fazer sozinho, para depois não ficar tão preocupados na hora da aula com o que eu faço, senão como fazer junto com o companheiro. Então, ali, vocês precisam ter o compromisso com seus companheiros. Estudem em casa, nem tanto por vocês. Façam esses 5 minutinhos por dia para vocês cumprirem com o companheiro do lado que precisa ensaiar contigo na aula que vem. No segundo dia, depois dessa aula, vários, no grupo que temos no WhatsApp, vários mandaram vídeos mostrando que estavam estudando e meio que querendo incentivar os outros. Oh, eu estou fazendo a minha parte. Foi muito interessante Olha, isso, sabe? esse senso de coletividade, né? Então, É. me surpreendeu. Foi, olha só como deu uma diferença aqui, botar na cabeça deles a clareza e a consciência de vocês não estudam, vocês não cumprem com o companheiro, não só com vocês. Sem que fique uma coisa de pressão, né? Uma coisa assim, nossa, que tédio. Mas deu uma diferença, me surpreendi, realmente. Mas é isso mesmo, foi perfeito essa colocação, porque é isso, quando você tem noção que você é uma parte de um todo, Claro. né? Então existe essa responsabilidade, nossa, realmente, né? Para todo mundo sair bonito na apresentação, tal, a gente tem que praticar, tem que treinar, e é por isso que eu vejo muito legal, né? Como eu falei com as alunas, que às vezes elas marcam, né? Elas me mandam mensagem, Malu, tem sala livre? Porque a gente queria marcar de ensaiar, Oh, tal. que lindo. Vai, por favor, pegam a música, ficam treinando e é isso, grava vídeo, manda. E é muito bonito, né? Quando existe, além, né, da apresentação em grupo, que quando faz parte de um espetáculo como um todo também, Claro. né? Existe essa responsabilidade. É muito legal, né? E isso me dispara outra coisa que eu acho sempre interessante falar, que às vezes eu acho que falamos sempre de uma forma muito por cima, de quão é importante a arte na sociedade, porque todo mundo fala, sim, é importante, tá, mas por que é importante, né? Que coisa que muda mesmo você não sendo um profissional da arte, né? E entre outras coisas, esse negócio de trabalhar em coletivo, trabalhar com outros, faz a gente aprender muito sobre esse companheirismo, sobre trabalhar com o nosso próprio ego. E na aula também ficou, galera, não fiquem só em vocês. Se vocês atrasam para entrar, não toquem todo rapidinho. Não, tentem se juntar com o companheiro, porque o que importa é todos, não só a gente, né? Então, na dança também ensina a gente a aprender a ser parte de um todo e não o principal de um grupo, né? Exatamente, exatamente. E você falou isso sobre como a arte é importante. Esses dias eu pensei nisso. Eu fui assistir uma peça aqui em Mogi mesmo, né? Num sábado vi a divulgação no Instagram. Falei, vou hoje, né? Fui sozinha mesmo. E foi tão lindo. Era uma peça teatral com apresentação de música, assim. E eu fiquei a noite inteira pensando, meu Deus, como é importante. Mesmo eu trabalhando todos os dias com isso, né? Um final de semana em que eu opto por isso, para ir assistir e tal. Nossa, alimenta mesmo. Claro. Né? Então é muito importante para que todas as pessoas tenham acesso, né, a esse tipo de coisa, porque realmente, como você falou anteriormente, né, sobre às vezes algum tipo de trabalho que não lida com arte diretamente e tal, então que as pessoas tenham acesso a praticar, né, serem nossos alunos, ou que possam assistir, isso faz muita diferença para a vida deixar de ser mecânica, né? Totalmente. Que seria, acho que Nietzsche que falou, a vida sem, ele falou sem música, né? Mas em geral, a vida sem arte seria um erro, né? Como seria a vida da gente sem ter um tempo para fazer ou para curtir de arte, não? Nossa, muda demais, muda demais. Exatamente. E indo para essa parte justamente de como a gente sabe que muda a vida das pessoas, porque quando eu faço um concerto, o que mais me faz pensar que tem muito sentido isso é que você sabe que pode mudar, pelo menos o dia da pessoa pode ficar melhor. Já isso faz totalmente sentido que exista um concerto de música ou de qualquer coisa, um espetáculo. Queria entrar nesse negócio que você é muito mestre em como montar espetáculos, como deixar eles amarrados,
Nayara me fez aprender a ter muita consciência de quanto é importante quando eu monto os meus shows, montar um show muito amarrado, que tenha tudo a ver do começo até o fim. E eu acho que talvez até pode ter, ela tem muito essa consciência, ela é muito artista também, mas talvez tem até um pouco da influência sua de ver teus próprios espetáculos, né, amor? E ela está agora afirmando essa teoria minha que pensei agora, que tem muito a ver com você, de aprender a amarrar. Ela sempre me colocava de exemplos, principalmente quando a gente montou o nosso espetáculo do ano passado. Foi É, maravilhoso. e ela me colocava esses exemplos de você, de como amarrar uma história que faça total sentido. E às vezes a gente vai em espetáculos que acontece, e quando não acontece, putz, é uma diferença danada, né, amor? De como não chega tanto quando. Mas não entendi, não fez sentido. Mesmo pode estar tecnicamente bem, mas não, que nem um filme mal contado. A Exatamente. história pode ser incrível, mas o filme, quando é mal contado, não chega. E às vezes a história pode nem ser tão aprofundada, mas está tão bem contada. Pode ser uma história de um dia de trabalho de uma pessoa normal, assim, tipo, nada extraordinário, mas foi tão. O jeito de ir contando foi tão lindo que foi um filme incrível. Também com esse espetáculo. Então eu quero que você conte pra gente, porque você, assim, dá masterclass de como montar espetáculo, montar show. Como você pensa eles, como você cria. Bom, desde muito pequenininha já era o meu sonho. Eu sempre até falo isso para as alunas todo ano. Elas já não devem aguentar mais, mas aqui é muito real. Eu falei que comecei a dançar com 5 anos, né? E com 6 anos eu já fazia espetáculos no meu quarto para minha mãe, minha tia e minha avó. Então eu colocava lá o varal, jogava o lençol que era a cortina do teatro, tá? E abria e fechava a cortina em toda a coreografia. Eu montava, sei lá, 10 Nossa, coreografias para dançar para as 3 não lá, né? acredito. Com 6. Com 6 Tem anos. registro disso? Tem, época não Nossa, tinha que esse tipo de pena. Que tecnologia. pena que não E tem. trocava de figurino, né, imitando um Nossa. pouco o que eu via nas apresentações, né, da escola que eu fazia, tal. Mas já era isso que eu queria, né? E aí eu fui, né, desde o da primeira espetáculo que eu montei. A gente vai aprendendo, né? Eu acho que talvez essa coisa que você falou sobre amarrar bem, né? Eu sempre gostei muito de eu me alimento de várias, né, linguagens artísticas. Eu gosto muito. Eu gosto muito de ler, de ver filme, de ir em exposição, tal. Então eu acho que essa conversa entre várias linguagens artísticas vai dando material, né, pra gente. Então, por exemplo, o espetáculo do ano passado mesmo foi sobre isso, sobre arte em geral. Então a gente levou um monte de outras linguagens, né? Além da música, teve música ao vivo, mas teve também pintura, teve uma pintora que pintou um quadro ao vivo no palco, teve uma outra artista que fez uma pintura, né, nas minhas costas para eu dançar. Então eu acho que quando é isso, quando a gente se alimenta de outros tipos de arte, vai ficando mais fácil, né? Então, quando a gente assiste a bons filmes, a gente vai pegando um pouco mesmo essa linha de documentários, de ver como que a gente constrói, às vezes, um roteiro. Não necessariamente algo linear. Já fiz, né, espetáculos assim, de forma... contando realmente uma história. Eu até esqueci de te falar isso, mas teve um que eu gostei muito, que eu fiz, que foi sobre a Carmen Miranda, sobre a história dela, né? Aham. Então, eu fui pesquisar sobre a vida dela, desde quando ela nasceu, que ela nem é brasileira, ela é portuguesa, né? Então, fui escrevendo um roteiro, amarrando tudo, mas é isso, né? De assistir muito documentário, ver como que as histórias são contadas, eu acho que ajuda muito, né? A gente não ficar só na Claro. nossa modalidade, né? Eu sou da dança, então eu só assisto dança, eu só quero saber de dança. Total. A gente fica meio assim, né? Por isso que eu gosto Sim. de O abranger. artista completo mesmo é o artista que pelo menos consome todo tipo de. E eu ia entrar em. Ia marcar isso, e justo agora você falou, aproveito antes de você entrar mais nos teus espetáculos, porque eu vejo você sempre. Aí eu já vi você em espetáculo de teatro, em alguma exposição que outra, um show de música, você tá lá. Eu já encontrei você várias vezes. Então a gente percebe como você realmente consome a arte geral. E com total certeza isso
ajuda e aporta no teu trabalho, né? Sim, até para criar mesmo, né? Eu vou Claro. participar agora, dias 9 e 10 de novembro, de um espetáculo em São Paulo, que eu fui convidada por algumas amigas que estão dirigindo também o Que da hora. espetáculo, né? Então eu montei a coreografia e aí a gente teve um ensaio e elas estavam perguntando para todas as bailarinas como que foi o processo de criação, tal, né? E aí eu falei que foi sobre um último livro que eu li, né, do Dostoiévski, o Noites Brancas, que é um livro bem curtinho assim, mas que foi uma história que me marcou tanto que eu consegui criar em aí uma música de 3 minutos do Chico Buarque, mais ou menos o que eu vi, o que eu senti no livro, sabe? Claro. Então, eu acho que é isso. Esse costurar de outras, lógico que a gente vai trazer porque a gente estuda, né? No meu caso a dança, no seu caso a música, mas trazer essas outros estímulos, né, para a nossa arte, eu acho que faz muita diferença. Que da hora. E é importante. Sabe que eu fico muito na dúvida? Eu acho que uma pergunta até talvez meia, sei lá, é difícil de você explicar. E mais aqui em um tempinho curto no nosso papo. Mas como eu fico pensando, como você quando quer demonstrar algum sentimento ou alguma ideia ou alguma coisa, qual movimento você escolhe para aqui eu quero demonstrar que a personagem está triste porque aconteceu isso. Então, como, sabe, na música a gente tem alguns recursos que vem muito também da fala. Às vezes de como a gente fala, por exemplo, algo importante se fala lento, se fala devagar. Tipo, você está demitido. Né? Não é? Você está demitido, quer café? Não, né? Então, a gente quando você vai tocar algo que nessa hora isso é importante, a gente tem que dar um tempo maior de entendimento, coisas de cores, como sons demais. No movimento, como é, como é que se faz isso? Eu sei que é quase impossível explicar assim. Eu acho que não, sabia que eu até desenvolvi isso com as alunas, porque existem gestos que são conhecidos, isso até de cultura para cultura. Na música árabe, né, a gente dança muitas músicas que são cantadas, então a gente fala que é importante pegar a letra, né, estudar, ver o que a letra está falando, para até passar através de gestos, né? Então tem formas literais de demonstrar, então em algum momento o cantor falou sobre, né, falando de música árabe, o elbe, né, o coração. Então a gente pode trazer a mão ao coração, tá? Uma forma literal, tudo bem. Mas existem formas abstratas também. Então, por exemplo, alguma coisa que a gente fala no nosso dia, quando a gente tá conversando. Por exemplo, eu tô falando aqui, não para de mexer a mão, né? Mas é normal a gente... Gesticular, né? Gesticular, exatamente. Então, por exemplo, quando pergunta sobre algo, não sei, o quê, né? Então, a gente tem uma expressão corporal de... Então, de alguma forma, transformar isso que já é do nosso dia a dia, né? De alguma forma um pouco mais artística. Eu falo que eu trabalho muito isso com as alunas, porque a gente fez, inclusive, essa semana, algumas dinâmicas eu fiz com algumas turmas, para trazer essa interpretação, né? Então, por exemplo, esse ano a gente vai falar sobre Vinícius de Moraes. Uhum. Então, o que eu fiz com as alunas? A gente fez um trabalho de pegar a letra também, nos encontrarmos todos com a letra em mão, vamos ler junto, vamos fazer um trabalho de interpretação. O que você acha que ele quis dizer aí? Porque, querendo ou não, é poesia, né? Não é também um texto literal. Eu te amo. O poeta vai dar uma volta muito louca para falar que ama, né? Então, a gente fez isso. E aí, eu dei uma lição de casa para elas. Vocês vão pegar no Pinterest, no Google, imagens. Então, por exemplo, quem vai dançar uma música que é totalmente romântica, apaixonada. Vocês vão pegar imagens de casais apaixonados. Pega quadro, pega pintura. Não precisa ser algo, né, uma fotografia de casamento 2023, algo óbvio. Pega pinturas, tal, e traz pra gente ver junto. As expressões corporais são muito parecidas, porque nós, seres humanos, temos essa linguagem em comum, que a gente muitas vezes não abre a boca, mas a gente sabe do que se trata. Então pegaram vários quadros de casais apaixonados. Qual que era sempre a postura, principalmente da mocinha? Era um pescoço mais caidinho, e vai dar um beijinho. Dificilmente a pessoa apaixonada, ela tá assim, ó, rígida, um pescoço reto. Claro. Não, existe tá mais entregada, né? Exatamente, entregue. Então, todo mundo levou imagens sem combinar, né? Pegaram imagens muito parecidas. Que interessante. E as linguagens corporais eram todas muito parecidas. Eu falei, vocês estão vendo? Então, se a música de vocês é apaixonada, vocês vão trazer esse pescocinho na hora de dançar. Então, se tem que subir um braço, vocês não vão só subir o braço. Vai subir o braço fazendo esse negocinho, dando essa respirada fundo. Porque é universal.
Que maravilha, É né? muito louco, né? Como é lindo te ouvir. Nossa, e casa tanto, e aí você já quer ver o que dá para montar, né? Mas faz total sentido. E como você falou, isso serve para qualquer tipo de arte. É. Se, né? Se você vai fazer uma pintura, se você vai tocar alguma coisa, tudo essas coisas como gerais que tem como a sociedade, né? Em geral, casa muito com tudo, que nem isso, o como você vai falar, de que maneira você vai falar uma oração, uma frase, dependendo do que ela fale, casa muito, não? Esse negócio da entrega, nossa, muito da hora, muito da E hora. torna muito mais natural mesmo. E aí foi muito louco quando a gente fez essa dinâmica, porque primeiro, antes da gente fazer tudo isso, elas dançaram a coreografia, filmei. Tá bom, agora a gente vai passar por esse processo. Vamos ler a letra, vamos ver as imagens, vamos pensar juntas como que é, né? Tenta trazer uma memória aí de quando você estava apaixonada, tal. Ah, tá bom, todo mundo fez. Agora vamos dançar a coreografia de novo, eu vou filmar de novo para vocês verem. É gritante a diferença. Claro. Como que a gente, né, tem que pensar isso, que não é só técnica, né? Claro, claro. É. Olha, tem um exemplo. Ontem mesmo estava dando uma aula para um aluno que estava tocando uma valsiana de Sérgio Assad, grande compositor daqui. E ela é muito calma, né? Ela é muito tranquila. E eu falava para ela, imagina um entardecer, que você vai relaxar depois de um dia de trampo, chega na tua casa e faz um café e dá aquela relaxada, olha para uma pôr do sol bonita e relaxa. Do jeito que está sendo interpretado aqui, eu não estou relaxando. Eu estou sentindo que está tendo uma discussão, uma conversa um pouco dura de, sei lá, casal. Eu não tô sentindo que você está me relaxando aqui. Então, pensa nessa imagem e interpreta de novo. E já a pessoa interpreta diferente. E não é que estudou 3 horas de técnica para... É só como pensar essa... Então, me fez lembrar essa ideia sua. Exatamente. E olha como é isso. Trazer experiências pessoais, né? Você falou pra ela, imagina o entardecer. Provavelmente ela imaginou algum entardecer que ela já viu, que ela esteve presente, né? E aquilo foi importante pra ela e ela trouxe pra esse momento de tocar. Então, por isso que a arte é tão presente, porque a gente pega coisas do nosso dia a dia, né? Claro. E faz total diferença. Tem uma música que eu estou tirando aí para cantar, que eu gosto muito, que se chama Interior, do grupo 5 a Seco, que tem uma parte que fala e faço algum refrão com as coisas que eu vivi. Justinho, né? Muito lindo. E vamos entrar nos teus espetáculos que foram marcantes na tua vida? Vamos. A gente estava conversando, né, pelo WhatsApp antes de vir para cá, que tiveram alguns, né, muito especiais para mim, assim. Então, teve em 2016, foi quando a escola comemorou 10 anos, né, de existência. E foi o ano também de 10 anos da Lei Maria da Penha, né? E é um assunto muito caro para mim, então eu pensei, é perfeito. Então, criamos o espetáculo 10 anos de Marias, né? Vamos contar aí a história, né, da Maria da Penha, que é uma história muito importante que as pessoas conheçam, né? Uma mulher que sofreu violência dentro de casa, que tomou um tiro e ficou paraplégica. Então, essa lei foi criada para que possa amparar mulheres vítimas de violência doméstica. Então, a gente foi isso. Então, num primeiro momento, eu gosto de fazer essa pesquisa, trazer dados. Então, peguei dados, né, de violência doméstica, infelizmente eram grandes em 2016, continuam, isso é uma coisa que precisa mudar, mas através de mecanismo como essa lei já vem, né, ajudando demais. Então, pegamos dados, eu gosto sempre de sentar, conversar com as alunas, mostrar, como eu falei, né, pedir para elas também pesquisarem, tal, para ser uma coisa horizontal, né, para trabalharmos todas juntas, assim, né. E é uma coisa que, de alguma forma, a gente consegue conhecer mais, né? Eu mesma não conhecia tanto sobre a Lei Maria da Penha, e nessa pesquisa eu descobri como ela fala não só da violência física, né? Mas também sobre violência psicológica, patrimonial, violência sexual, e ela protege a mulher em todos esses âmbitos. Então, a gente fez a pesquisa juntas, pegamos dados, como funciona a lei, como que melhorou, o que tanto pode melhorar ainda, né? E fomos fazendo essa costura sobre... inclusive o direito das mulheres existirem e não serem mortas, né? E eu acho que trazer isso através da dança,
mesmo que possa parecer um assunto pesado, mas que tem essa questão da esperança também, né? Então, eu lembro que no final eu fiz um encerramento que foi muito marcante para mim, que eu achei que ficou bonito e foi todo mundo, assim, falou, nossa, arrepiei, assim, porque, né, no final teve a última coreografia, foi o meu solo, que eu começava com o véu amarrando, né, os punhos, e foi libertando para falar sobre isso. A gente precisa de mecanismos na vida prática que nos protejam, como essa lei, e que precisam, né, criar novas, como depois foi criada a lei antifeminicídio. E aí, no final, que essa personagem minha se desamarrou, dos nós entraram todas as mulheres do espetáculo, entraram, e uma deram as mãos para as outras, assim, e aí a gente olhou para o público e a plateia foi loucura. Nossa. Que é isso, nós mulheres precisamos nos unir, Claro. sim, para correr atrás dos nossos direitos, de leis que nos protejam, somos nós por nós. Eu acho que mostrar isso através da arte tem um peso importante, claro, também, né? E é um canal que chega muito mais diretamente, inclusive, nas pessoas, que às vezes, lê esse livro, assiste esse documentário. É super importante também, mas a arte acho que é um canal até mais amigável para a Exatamente. consciência. Como foi isso, né? Então, vamos pegar dados estatísticos e ler, né? Tá bom, nós. Mas, como você falou, só dá pro público, lê esse dado aí e tal, né? Diferente da gente mostrando, né? Através da arte, no telão, apareciam os dados e a gente demonstrava ali nas coreografias. Então, realmente foi eu acho que esse foi o mais marcante da minha vida. Mas tiveram outros também muito, muito legais. Como eu falei para você, teve um espetáculo chamado O Nós, que foi sobre nós enquanto humanidade, enquanto planeta Terra, que esse modo de produção atual, esse sistema que a gente está inserido, econômico-político, leva à destruição do planeta. Então, é um sistema que quer um crescimento infinito em um país com um planeta com recursos finitos. Isso está dando ruim, né? Claro. Faz tempo que estão alertando, está dando cada dia pior. Uhum. Então, falamos no espetáculo sobre a poluição nos oceanos. Então, a gente está vendo cada dia mais dados sobre ter microplástico dentro dos peixes atualmente, né? E a gente falou sobre essa questão de usar roupas de couro. Então, além da violência com os animais, de pegar pedaço da pele do coitado do bicho para fazer vestimenta, existe toda uma outra questão de produção, né? Então, Claro. para transformar aquilo num tecido, entre aspas, precisa ter todo um processo químico, né? De colocar produtos extremamente prejudiciais para ficar ali curtindo, e aquilo vai penetrando em solo e prejudicando rios de toda a comunidade no seu entorno. Então, essas atitudes, essas ações, assim, elas têm um desenrolar muito grande para as comunidades próximas que acabam trabalhando com isso. Essas grandes fábricas, as grandes marcas, né, de roupa, de fast fashion, elas escolhem países com leis trabalhistas e ambientais muito fracas para fazerem as suas fábricas. Então, como eu falei, prejudica por questões ambientais toda uma comunidade, muita questão de trabalhos análogos à escravidão. A gente sabe, né, como isso funciona para uma roupa chegar tão barata para a gente. Claro. Os trabalhadores não foram devidamente remunerados. Então, é um grande ciclo, né, de problemas estruturais, assim, que às vezes a gente no dia a dia não pensa, né? Então, peguei esse momento de espetáculo de arte para todas nós refletirmos juntas. E também foi muito legal. Eu lembro que na época eu contratei uma escritora para fazer o roteiro, para fazer textos impactantes também, que costurariam os temas um no outro. Nossa, difícil imaginar, ou seja, incrível, né, o assunto também, e difícil imaginar justamente coreografias que passem essas ideias também. Deve ter sido difícil articular coreografias, né, com essas ideias, ou não? Ou também foi natural? Eu sou bailarina da sofrência, né? Eu para montar a coreografia felizinha que é difícil para mim. Então, para mim até que funcionou bem. Dramática. Nossa senhora, daqui a pouco eu vou falar Sempre Foram Elas, a coreografia de vocês. A Cristina Aguilera e a gente... Sofrer, nossa, aquilo lá me marcou profundamente, já vou falar disso. Então, pra mim, até que não foi difícil, porque eu gosto disso. E aí, falando sobre esse outro tema, então, que foi o de 2019, Sempre Foram Elas, né? Que a gente falou sobre grandes mulheres que tiveram feitos, assim, incríveis na ciência, nas artes em geral, e não tiveram seus méritos reconhecidos, muitas vezes homens próximos a ela que levaram, claro, né, o mérito por conta até de, na época era assim, no século XIX, mas a gente vê que hoje em dia não mudou tanto, né?
Então, essa coreografia que eu coreografei para a turma da NAI foi sobre a Camille Claudel, né? Que foi uma escultora extremamente talentosa, mas em uma época que, né, mulheres não eram todas as escolas de arte que aceitavam mulheres, uma que aceitou, e aí não eram todo mundo que contratavam mulheres artistas, então o seu professor, o Rodin, que acabava levando muito mérito por suas obras, até que a sua família, o irmão dela era um poeta, né, que tinha inveja do talento dela, e junto com a mãe, internaram ela como louca, e ela passou 30 anos internada num hospital psiquiátrico e morreu lá, né? E a coreografia que eu fiz para elas foi exatamente desse momento de aprisionamento numa clínica psiquiátrica, sem ela ter nenhuma questão, né, de saúde mental, e passou 30 anos disso. Nossa, foi muito intenso, né? E eu tenho bailarinas muito maravilhosas também. De vez em quando eu pego os vídeos para ver, assim, porque foi incrível. Elas realmente colocaram a alma. Mas por conta disso, da gente sentar e conversar sobre essa história, não tem como a gente não se... E eu imagino que vocês, mulheres, não tem como não se identificar, porque em algum ou em muitíssimos momentos da vida, o tempo todo vocês sentem a desvantagem de ser mulheres, com certeza. A gente vê muitas mulheres que trabalham nesse meio corporativo falando sobre como tá numa reunião, e aí uma mulher dá uma ideia, assim, tal, ninguém dá muito bola, aí vai um cara, levanta e fala a mesma coisa, e todo mundo, uau, parece mentira, mas é assim ainda. Ainda acontece. Incrível. Parece mentira. Se você escuta, fala, não é. Não é. Como foi para você dançar isso, trabalhar isso? Eu acho que o que a Malu falou faz muito sentido, porque antes ela vai, conversa, mostra a história. Então, quando a gente pega a coreografia, você já tá com muito aquilo dentro de você. E a interpretação é diferente mesmo. Então, acho que faz muita diferença. Quando você realmente sabe, quando você pesquisa, e aí a gente também internaliza aquilo. Mesmo, por exemplo, eu não participei do espetáculo 10 anos de Marias, mas eu sei dele, eu sei como foi, eu sei que todo mundo gostou, eu não consegui ir no dia que eu tava trabalhando, mas eu sei que também fez 10 anos da lei, pelo espetáculo, eu não saberia dessas coisas se não fosse isso. Então é um jeito da gente trazer essa política de uma outra forma e que acaba marcando, né? Acaba marcando ou porque você viu, você identificou, porque você gostou da coreografia, porque a coreografia foi bonita, porque o espetáculo foi bonito, e aí você grava aquilo. E aí eu acho legal isso também, que eu amo dança, eu já fui em muito espetáculo de dança, e não são todas as escolas, ou quase nenhuma escola traz temas, assim, interessantes. A maioria traz os temas mais conhecidos, que são escolas também que têm esse público mais infantil, então eu entendo que às vezes também não dá muito pra pegar temas mais pesados assim, mas como é importante isso mesmo, da arte ter essa questão política, e não só política de qual partido ou não, mas política da vida em sociedade, né? E se chama ferramenta de educação e consciência, totalmente, né? Sim. Quantas vezes, né, a gente vai em algum show, algum espetáculo e sai com a cabeça de, nossa, viu como isso aqui? Inclusive aquele show que a gente encontrou você, que era sobre um casal que a mulher tinha tendência suicida, né? É mesmo. Nossa, eu acho que né? era uma, assim, ela, né, depressiva, tendência suicida, e a gente sai com uma consciência de, nossa, como isso é muito mais denso do que aparenta, ou sei lá, medica ele, nossa, ou quando a gente pensa de alguém estar com uma pessoa assim, gente, é muito denso, a gente saiu muito com... E foi incrível esse espetáculo, foi maravilhoso. Eu acho que ao mesmo tempo que é denso, traz o assunto pra discussão. E é muito bom que não seja tabu, né? Não pode ser, exato. Esse assunto que é, por exemplo, depressão, ou esses assuntos políticos do tipo, gente, vocês sabem que muitas mulheres fizeram muita coisa dentro da arte e elas não são lembradas? Então, você vai fazer uma palestra sobre isso, as pessoas vão ir ver, mas e aí o espetáculo de dança? Ele vai conversar com muito mais gente, de uma forma muito diferente. Trazer esses temas na mesa que deixem de ser tabu e que se transformem nos novos temas sexys, né? De atraentes. É isso que atrai. Claro. Sim. Isso que a Nay falou sobre política é muito importante, porque às vezes a gente tem essa ideia de que política é só o partido político, o candidato que a gente vai votar só na eleição a cada 4 anos. E não.
tudo na nossa Na vida verdade, é política, tudo é né? política, Tudo exato. é política. É, Então a gente tem que estar atento o tempo inteiro, porque as leis que essas pessoas que foram eleitas, elas legislam, elas dizem respeito à nossa vida em todos os momentos, claro, sobre aonde a gente vai quando a gente fica doente, como que é a saúde exato. pública, como que é a educação, como que é o currículo da educação Como você pública, chega até o lugar, privada. é tudo, Exatamente. tudo é política. Exatamente. Então, isso é importante a gente entender que o momento político, né? Então, agora a gente está perto de eleição, né? Então, não é só esse momento. Ah, fui lá, votei, nem vi direito. A nossa atuação política não é só a cada 4 anos. É o tempo inteiro a gente se inteirando de como que funciona a nossa sociedade mesmo. E aí, nós que somos artistas temos essa ferramenta, vamos usá-la, então. Sim. É bom sentir isso, inclusive, para os artistas não sentirem uma pressão de, nossa, você tem que... Senão que você tem essa ferramenta. É bom utilizá-la, se você pode, porque é uma oportunidade a mais para aportar alguma coisa. E o trabalho é um trabalho de muitos anos da sociedade, mas seria muito bom que cada vez mais a sociedade tenha consciência de que o poder está no povo, na real. Se fosse mais unido, inclusive, o poder real mesmo está no povo. A gente às vezes não tem essa noção, mas é o que sempre falam, organizem-se entre vocês, não pensem que é só votar. A ideia de um herói que vai vir redentor aí, que vai virar... Não tem herói nenhum, é nós, entre nós mesmos, com conhecimento, entendendo como que funciona, nos organizando entre nós e vendo quais as ferramentas estão na nossa mão para a gente poder lutar pelos nossos direitos. Claro. Porque é isso, né? Como eu falei sobre essa lei Maria da Penha, isso é uma conquista. Claro. Né? Foi algo que se batalhou. Os direitos, eles não são dados de presente, porque caiu do céu. Não, porque tiveram muitas mulheres que foram lá, batalharam e fizeram grandes manifestações e pressão para que essas leis possam existir, para cada dia melhorar mais a nossa vida. Sim, e esses temas, eu acho que tem que ter... temos que ter menos medo, inclusive, de entrar, porque são temas complexos, polêmicos. E, por exemplo, eu quero até te fazer uma pergunta e te confessar uma coisa que às vezes até dá medo de entrar no assunto ou de perguntar para não ficar como um idiota, né? Mas eu tenho sincera dúvida, e não desde o lugar de botar, eu sou feminista, eu também... Não, porque os homens não vamos poder entender nunca vocês. Mesmo tendo o maior esforço por empatizar, nunca vamos poder estar nos pés de vocês. Mas é uma pergunta sincera, não para querer agradar a mulher feminista, mas como nós, principalmente nós, homens héteros, como podemos... Porque eu não acredito também, eu acho até um erro, quando a pessoa fala, não precisamos do apoio de você. Não, sim precisa. Eu acho que a gente não precisa ser gay para apoiar o gay, não precisamos ser mulher para apoiar a mulher, não precisamos ser negro para apoiar os negros, não precisamos ser, sei lá, o que for para apoiar as minorias com desvantagem na sociedade. A mais pessoas apoiem essas minorias com dificuldades, com menos direito, com menos possibilidades, etc., para mim é melhor. Então, como nós, como homens, podemos melhorar na causa, sabe? Das mulheres. Sim, ouvindo o que a gente tem a dizer. A gente, como você falou, a gente precisa, né, de todos enquanto aliados. Mas entender que, por exemplo, na questão feminista, as mulheres são as protagonistas. Claro, total certeza. A gente vê muito o cara que, não vai valer a autora falando de... Calma, cara, calma. Escuta o que nós temos a falar. Às vezes a mulher... Às vezes não. A mulher não precisa ser letrada e ter estudado sobre teoria feminista. Ela entende na pele. Claro. Todos os dias, pegando condução lotada, sofrendo assédio dentro de espaços de trabalho, né? Então... Como que vocês podem nos ajudar? Ouvindo o que a gente tem a falar e aí ouvindo e colocando em prática, se realmente quer ser um aliado, né? Eu vi um texto esses dias falando que como se desconstrói essa masculinidade tóxica. Não é o cara pintando a unha e chorando. Pode pintar, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas isso não vai adiantar se ele pintar a unha, chegar em casa e deixar a louça suja pra mulher lavar. E deixar as crianças pra ela cuidar, depois dela também ter trabalhado. Então não adianta ser uma mudança só estética, só externa, é realmente ouvir... Ou só teórica. Só teórica, claro. Nossa, eu sou muito feminista, existe bastante. Claro. Né? Sim. Não adianta, não nos ajuda em nada. Você, ser muito
sensível e ter lido Simone de Beauvoir, se você chega em casa cansado do trabalho e a sua mulher também cansada do trabalho, você vai ver televisão e deixa ela cuidando das crianças. Claro. Não, é estar junto, né? E fala-se muito, além da sobrecarga física, né, que nós mulheres temos por toda essa jornada tripla, existe uma sobrecarga mental também, Claro. né? Porque nós fomos socializadas para ter o cuidado, para pensar, né, o que precisa levar. Então, as crianças vão viajar, o que tem que pegar, o que tem que fazer a lista de compra. Na gigantesca maioria dos casos, os homens não sabem o que precisa comprar. Porque não sabe o que falta em casa, o que tem que comprar, não sabe qual que é a marca do negócio, qual que é a professora preferida da criança. Não, vai, conversa com a sua esposa, converse, se for o caso de filhos, né, converse com seus filhos, esteja inteirado também, junto, né, como uma parceria. Claro. Realmente. Isso ainda é uma coisa muito distante. Claro. Né? Então, existem os caras, não, mas eu ajudo em casa. Não ajuda, a obrigação é sua e também. Não é, claro, já falar eu ajudo já tá errado. Já tá erradíssimo. Não é ajudar, é a sua responsabilidade, claro. Exatamente. E entender também todas as necessidades de uma casa, né, para não deixar também essa sobrecarga mental só para mulher. Amor, o que eu tenho que fazer hoje? Hoje você lava a louça, eu lavo o banheiro. Mas só da mulher ter que ter pensado claro, nisso. É pensar juntas, né? Dividir juntas as coisas. Exato. Exatamente. E como você falou sobre as outras questões de minorias que estão em desvantagem nessa sociedade, como a questão das pessoas LGBTQIA+, as pessoas negras. Então, ouvir o que elas têm a dizer. Claro. Né? Não somos nós que estamos de fora dos movimentos que vamos saber o que eles precisam, não. Exato. Ouvir, e se queremos ser aliados, então vamos lutar junto. Mas sempre dando protagonismo. Não de lado de se colocar como protagonista. Eu sinto a dor também, eu entendo. Não, né? Não, isso é ridículo, né? Claro. Exatamente. É importante a gente estudar, a gente conhecer a história real dos fatos, né? Como que foi a questão de escravidão no Brasil, como que isso reverbera até hoje, né? Por que as pessoas negras estão em tanta desvantagem, porque é uma questão histórica, né? Então a gente precisa ler, precisa entender como que funciona esse sistema patriarcal. Por isso que nós mulheres ainda estamos lutando tanto por questões de salários iguais, como eu falei, essa questão de distribuição de tarefas domésticas. Então, se a gente também quer ser aliado, estudar, vai saber como que funciona realmente a questão material, né? Não só uma questão abstrata, porque eu quero um mundo de direitos iguais, mas ainda não existe. Então, se ainda não existe, vamos ler, vamos entender, para aí juntos, organizados, construirmos soluções e saídas para isso. Que bom. Que da hora. Perfeito o que você falou. Perfeito para nós, os caras, sabe? Para aprender a como realmente atuar bem e atuar, porque às vezes as pessoas podem querer ajudar e atrapalham, né? Ajuda mesmo, né? Pelo menos não atrapalhar. Já tá ótimo no começo. E com respeito a essas coisas, você tem recomendações para ir, tipo, a pessoa que quer aprender mais, por exemplo, sobre a escravidão, ou aprender mais sobre a história da mulher, sobre o feminismo, coisas assim. Você tem algumas indicações para dar? Como eu falei, sobre essa questão de movimento negro, não tenho o local de fala, mas é isso, a gente, né, estudar sobre história, procurar canais e escritores sérios, assim, né, porque hoje em dia existe muita o problema de hoje é sobre informação, né? Não saber então o que Tem escolher. que buscar fontes de referências sérias, né? Não dá pra ver ou acreditar qualquer coisa que você fala na internet. Sobre essa questão de gênero, atualmente eu tenho lido muito Valesca Zanello. Ela é uma psicóloga e filósofa que ela fala muito sobre toda essa história de como foi a socialização feminina e masculina, né, que reverbera em como, inclusive, as nossas emocionalidades funcionam. Hoje eu tenho lido muito livros dela, artigos, assim, e a gente começa a entender, né, o porquê dessas masculinidades adoecidas, então, o porquê de tanta violência, e exatamente entendendo essa realidade material para a gente formular, então, saídas para isso, né? Ela, então, Valesca Zanello é uma psicóloga e filósofa contemporânea, tá lançando livro aí, muito maravilhosa, mas lê os clássicos também, né? Claro. Então, sobre feminismo, Simone de Beauvoir, é isso, eu acho que a gente
buscar, né? Se a pessoa não gosta de ler, pode ver vídeos no YouTube. Hoje tem vários jeitos de se informar, Hoje tem. canais diferentes, que nem como a gente tava falando que um canal pode ser a arte mesmo, Exatamente. para se informar, né? Mas é importante isso, ver quais as referências, né? Como eu falei, na internet tem muita gente falando de tudo e às vezes a fonte são as vozes da Arial cabeça 12. dela. A fonte New Arial York 12, Times. exatamente. Então não Claro. adianta. Ah, essa pessoa tá falando, de onde que ela tirou isso? Tem referência? Claro. Tirou de artigos científicos, de estudos? Ah, então tá bom, então vamos ler. Ter esse cuidado também, Claro, né? claro. Que da hora. Voltando um pouco para o assunto da arte, como é que para você, como que é em geral a arte para você? Para você, quando você pensa nisso e justamente como interfere na sociedade, como você vive isso, como você explica o que significa para você, assim, muito pessoal, né? A arte em geral, ou a arte da dança. Eu acho que é uma necessidade da alma mesmo, né? O Marx falava sobre as necessidades do estômago e do espírito. Aham, Então a gente tem as nossas necessidades básicas fisiológicas de que se a gente não matá-las, digamos assim, a gente morre, né? A gente precisa comer, a gente precisa beber água, a gente precisa de um teto, a gente precisa se vestir. Mas a gente tem necessidades do espírito também. Então, espírito que eu digo enquanto alma, Sim. algo lá dentro da gente, né? E só isso explica tantos gênios que já existiram, né? Na música, na dança, nas esculturas, como que pode tantas criações assim, né? Que mexem com a gente. Então, para mim é isso, é uma necessidade da minha alma. Eu simplesmente não sei como é viver sem arte, né? Como eu falei, eu Claro. comecei a dançar com 5 anos e eu sempre tive muito isso dentro de casa também, né? Com a minha família toda, sempre gostou de todos os tipos, assim. Então, eu até falo que meu pai, ele me mostrava, em vez de contar historinha de conto de fadas, ele mostrava livros, eu tenho até hoje esses livros, assim, de história dos grandes pintores, né? Então, uns livrão de capa dura, assim, ele mostrava pra mim, eu ficava, uau! Então, isso foi alimentando, né, esse meu desejo por Claro. estar em contato, assim, e tal. Então, pra mim, eu simplesmente não sei como é viver sem arte e nem quero saber. A ideia Nem é precisa justamente produzir para que todo mundo tenha esse contato. Claro, que da hora. E uma pergunta que queria te fazer também, que é um assunto que me interessa bastante tentar aqui botar na mesa, tentar aportar algo para os artistas que nos ouvem, que é inclusive, dos grandes objetivos do podcast, é ajudar com respeito a como a gente articular para tentar viver da nossa arte, né? E você conseguiu. E aí minha pergunta é, pelo que você está me falando, tudo foi se dando muito natural pela tua dedicação. Mas tem alguma parte mais de como fazer estratégia para conseguir pagar as contas com a minha arte? Ou foi se desenrolando sozinho? Ou você conseguiria dar alguma dica, algum conselho para conseguir se sustentar com arte? Ou não? Eu não sou lá, nossa, como ela é empreendedora e manja, não... Porque você acabou sendo quase sem querer, inclusive talvez, uma super empreendedora. Porque você além de uma super artista. É o que eu falei, eu tive muita ajuda de todos os lados, então desde o início com a minha família, que cedeu a sala de estar de casa, né? A gente sabe que não são todas as pessoas que têm esse tipo de apoio, né? Então, para mim foi fácil, entre aspas, por conta desse apoio da família, depois por ter conhecido pessoas importantes que me ajudaram também, né, a trabalhar junto, tal. Não é fácil, a gente sabe disso, trabalhar, viver de arte não é fácil. Tem, para quem gosta, assim, tal, dá para procurar editais, a gente sabe que tem editais da prefeitura, né, de incentivo à arte, do estado, ou mesmo federais, Lei Rouanet, PROAC, que então dá para investigar, ler, apresentar projetos para conseguir esse tipo de subsídio, porque é muito legal também esse tipo de edital, porque é um retorno, como a gente falou, sobre dar acessibilidade para o público em geral assistir, né? Então é isso, o poder público paga o artista para ele fazer espetáculos e tal, e a população tem acesso de graça, isso é maravilhoso, né? Eu acho maravilhoso. Sabe que é difícil conseguir. Sim. É muito difícil, é bastante burocracia, eu ainda acho que precisaria ser mais facilitado ainda o acesso para os artistas, mas temos essa ferramenta hoje.
para quem tem interesse, né? E no mais, é batalhar, é divulgar. A gente sabe que hoje existe uma ferramenta que é a internet, que possibilita chegar a muitos lugares, mas também tem que entender como que funciona o algoritmo. Como você divulga teus trabalhos? Basicamente hoje em dia é a internet, né? Instagram, YouTube, é o que a Tem gente equipe sabe. trabalhando contigo nisso ou é você Essa se questão virando? É eu e Deus. É Maria e Maria. Exatamente. É pesquisar, né? A gente vê alguns vídeos, faz alguns cursos de marketing digital, tal, entender como funciona, isso de algoritmo, né? E tráfego pago. Tem que estudar um pouquinho, assim, não é algo Claro. que, nossa, como eu adoro ver conteúdo disso. Ah, mas, que lindo, nossa. que Prefiro delícia. isso antes que fazer uma coreo. Nossa senhora, eu preferia muito mais. Claro, Mas é isso, entender que não vai ser fácil, claro, né? sim. Mas que dá. Sim. Estamos aqui por prova disso. E com respeito a isso das políticas públicas e demais, eu acho, claro que imagino que pode ter muito mais, melhorar muito mais, o mesmo que já existe, melhorar, mas eu acho maravilhoso, porque eu vivi em 2 países que não tem tanto isso quanto tem aqui. Então, como que também aqui, sempre uma coisa que a gente fala, né, amor? De como é importante que o artista, além de... Porque, lamentavelmente, inclusive mais hoje em dia, talvez antes, até dava, talvez. E falo talvez só. Mas, por exemplo, sei lá, no mundo da música clássica, talvez você, antes, sendo um super pianista, já dava para você se virar na carreira. Mas hoje tem que ser um super pianista, tem que saber falar na câmera, fazer redes sociais, saber montar um portfólio, saber escrever um documento, saber ler uma lei, saber ir e conversar com alguém e sentar em uma mesa de negócio e apresentar teu trabalho. Hoje em dia temos que saber um monte de coisas. Então a gente fala muito isso de que como é importante que você, além de ser um super artista e ter aprimoramento no teu trabalho, na técnica e demais, que seja profissional no teu produto, também tem que saber sentar e ler uma lei, saber sentar e escrever um edital, né, amor? Essas coisas são super importantes, né? Sim. Você conseguiu ter alguns editais, né? Sim, principalmente na época da pandemia foi o que ajudou muito, né? Porque para todo mundo foi um período que, né, alunos saíram, porque obviamente também estavam com seus empregos prejudicados, tal. Então foi uma época que salvou muito, sim. E também foi uma forma, né, de aí dar as contrapartidas com shows online e tal. Claro. Então foi o momento em que eu mais tive em contato com isso. Ano passado também participei de uma ação muito legal aqui da prefeitura. Tiveram espetáculos e aulas gratuitas de dança no Parque Centenário, né? Então, para quem estava passando ali, estava tendo apresentação, eu dei aula de dança do ventre, assim, mulherada parou todo mundo para fazer, foi muito legal, com uma infraestrutura bacana, tudo coberto, som legal. Então, depois, muitas mulheres que fizeram essa aula me procuraram. Nossa, eu nunca nem sabia que existia, tal. E olha só, eu gostei tanto, agora eu tô vendo na internet. Então, também uma forma de divulgar para quem não conhecia, não sabia como era, né? Então, sim, tem muito que melhorar ainda, mas realmente já existe esse começo, assim, para se trabalhar com isso. Que coisas você acha, não precisa ter a resposta também, né? A gente não pode saber tudo. Mas você tem algumas coisas que você acha, isso aqui poderia melhorar, isso aqui poderia existir? Tem algumas coisas que você já pensou? Eu acho que nessa questão de edital, assim, eu acho que deveria ser um pouco menos burocrático, Claro. né? Então, são muitas e muitas páginas, assim, tal. Então, a gente sabe que, às vezes, num tipo de vocabulário mais complexo de entender, não é todo mundo que vai ter esse tipo de entendimento de lei e tal. Então, ou até que existisse algum tipo de formação, né? Eu acho que agora estão tendo algumas oficinas sobre editais. Eu achei muito legal, eu vi esse mês, assim, da Secretaria de Cultura, pra gente, entender, né? Como que funciona, como que eu pego, vou ler, a documentação que eu tenho que fazer. No geral, desburocratizar. Claro. A gente teve uma vez como se fosse uma masterclass de um cara do Sebrae que deu uma super aula de como escrever um edital. Deu até como se fosse uma planilha para você seguir os passos e tudo. Tem por ali. Essas coisas é bom que os artistas estejam
ligados Sim. com o que acontece. Eu me lembro que uma vez estava em uma reunião de trabalho e com Secretaria de Cultura e me lembro de uma pessoa falar, mas eu fiquei não sabendo de não sei o que, não sei o que. E aí fala, mas você entra no site da Secretaria de Cultura? Você entra, vai ver. Tipo, às vezes o artista espera que chegue tudo ali, não? Também sim. temos que ser. Obviamente, não é botando a culpa no artista nem por perto. Mas a gente precisa ser ativo de correr atrás de ir ver, né? Sim, É. sim. Aquela história que a gente falou da organização também, né? Então, por exemplo, temos grupos de WhatsApp de donas de escola de dança, de Olha, pessoas que trabalham em cultura geral. Então, o pessoal sempre manda, ó, abriu o edital aqui, hein, claro. galera? Fica de olho e Isso é lindo, tal. esse companheirismo é lindo, né? Exatamente, de É, um ajudar o bonito. outro. E isso que você falou, a gente tem que ficar de olho, mas realmente poderia existir uma divulgação Claro. mais massiva, né? Então, por exemplo, Certeza. essa oficina que você falou do Sebrae, Claro, né? Poderia ter sido mais amplamente divulgada, claro. né? Se a divulgação, às vezes também a gente vê que falta mais. Tipo, para mim, uma boa divulgação é que você saiba disso sem saber, sem querer saber. Que fique na tua cara, assim, pá, tem isso aqui. Exatamente. Aí quando a divulgação foi boa. Que nem Exatamente. de alguns como é, candidatos agora, que você já sabe da existência dele mesmo não querendo. Aí então tá sendo uma boa divulgação. Exatamente, infelizmente. É, mas que bom. E uma última coisa que queria conversar contigo um pouco é sobre a saúde do artista, sabe? Como está muito ligado e como é super importante. E mesmo você, o teu trabalho artístico já traz muita saúde, né? Que é a movimentação corporal. Mas você é bacharel em educação física, então você tem dá para perceber como sempre foi importante você. Eu sei que você é muito saudável e demais. E às vezes, por exemplo, os músicos deixam muito de lado isso porque, ai, temos que estudar, temos que fazer, ou não me interessa mais nada que fazer a minha brincadeira. E justamente se não temos essa saúde, não vai ter mais essa brincadeira. Vai chegar uma hora que não vai nem teu corpo dar, ou você não vai estar mais aqui, ou nem teu corpo vai dar para você resistir, porque mesmo até tocando, precisamos ter uma estrutura corporal boa para isso. Nos últimos anos eu sou muito mais consciente disso, sabe? Que antes do violão, primeiro está dormir, comer e fazer exercício bem antes daquilo. Inclusive para que o meu trabalho artístico esteja bem, essas três coisas têm que estar. Então acaba sendo mais importante essas três. Mas no começo, isso mais inclusive falando para estudantes de qualquer tipo de arte que está começando, que não quer nem dormir. Eu já passei por essa etapa e não querer até roubar horas de sono para estudar mais, não sei o que, não posso nem como direito, como rapidinho para estudar, nem faço exercício para estudar a minha arte. É muito mais equilibrado e a gente vai chegar muito mais longe se temos essas três Marias, né? Primeiro bem equilibradas, né? O que você acha? É exatamente isso que você falou. Para todo ser humano, né, a saúde é fundamental. Se a gente não cuida da saúde, em algum momento ela vai cobrar isso de nós e a gente vai acabar precisando parar por alguma coisa e por alguma questão. E cobra com juros, né? Cobra com juros. Esse é o problema, né? O corpo humano foi feito para se movimentar. Foi feito. Então, tem muitos trabalhos que às vezes exigem que a pessoa fique, sei lá, 8 horas sentada, né? Então, de alguma forma, em algum momento, ela precisa levantar, precisa fazer um alongamento e precisa procurar uma atividade física, né? Não é puxando sardinha pro meu lado, mas a gente sabe disso. Procurar uma atividade, então, que te dê prazer. É o que eu falei aquela hora. Que tem pessoas que não gostam de estar em academia, em ambiente de academia. Quem gosta, vai. Mas se não gosta, procura uma dança ou uma luta. Mas o corpo humano precisa de movimento. Claro. Precisa, né? E com profissionais, né, adequados. Então, quando eu era criança, que eu comecei balé, ainda não existia um estudo tão aprofundado em relação à biomecânica do corpo. Então, tinha aquelas professoras que subia em cima da gente no alongamento, né? Então acabou lesionando muita gente, né? Então hoje, por isso que eu até procurei a educação física como graduação, por isso eu falei, não, se eu vou trabalhar com corpos de outras pessoas, eu quero trabalhar com muita responsabilidade, que em vez de lesionar, que as ajude, né? Então, fazer um trabalho de flexibilidade com responsabilidade, que vá ter esse ganho de flexibilidade, mas sem lesionar ninguém, né? E aliar, como você falou, uma alimentação saudável. A gente sabe que às vezes não é tão simples, né? Não é tão acessível, Claro. mas dentro das possibilidades de todo mundo buscar esse tipo de alimentação, buscar se movimentar, então, é o que eu mais acho fundamental.
Nem que seja... Sair a às dar vezes, uma andada igual, né? Pelo menos. Hoje em dia tem bastante aula online no YouTube, a pessoa não está Claro. conseguindo pagar uma mensalidade hoje, põe lá no YouTube, né? Ou como você falou, vai no parque fazer uma caminhada, precisa de movimentação, porque senão depois o corpo vai cobrar. E como você falou, às vezes artistas, às vezes não, sempre, a gente sabe que tem movimentos repetitivos. Então a pessoa é uma pintora, então ela às vezes fica muito tempo com esse movimento, né? Para evitar causar uma lesão de esforço repetitivo, fazer um alongamento, fazer alguma dança. Eu tenho turmas de alongamento só, né? Não de dança, turma só de alongamento. Eu precisaria fazer essa aula com você, viu? Precisaria ir lá fazer porque cada vez vai durar. Inclusive, uma das turmas bombou os meninos. Tá? Acho que tem uma aluna na turma, o resto é tudo menino. E de várias áreas, assim, gente que trabalha só no computador. Eu tenho um aluno que é da luta, né? Então quer melhorar a flexibilidade, o chute e tal. E eu tenho uma aluna muito legal que ela é fonoaudióloga, e ela trabalha com criança. E ela falou que ajudou muito, como ela trabalha às vezes com várias crianças assim, dela ter essa agilidade da criança sair correndo e vai pela mão. Pegar o copo que a criança ia jogar fora. Exatamente, de poder, às vezes, só sentar no chão com as crianças. Ela falou que antes ela nem conseguia sentar. Sabe com a perninha dobrada assim? Sim. Não conseguia. Olha só, viu como que da hora, porque às vezes a gente acha que o que a gente faz não tem nada a ver e não repercute em todo o que a gente faz, o nosso corpo. Às vezes os músicos voltam a falar porque é muito assim, achamos que não precisamos de ter estrutura muscular, um bom nível de musculatura no corpo. Tudo pelo contrário, cara. Como você vai aguentar estudar 5, 6 horas ter um instrumento sentado, se você não tem depois se você não tem músculos que sustentem tudo isso, né? E olha isso, na fonoaudióloga foi bom fazer, ela faz alongamento, olha só. Tem uma influenciadora na internet que eu acompanho, ela é bióloga, ela faz vídeos sobre ciência, assim, com humor, que é muito legal. E ela fala assim, dane-se o Projeto Verão, a gente tinha que estar treinando para ter saúde na velhice, para conseguir sentar e levantar sozinho, pegar uma roupa, pegar um copo, que se a gente não construir essa estrutura muscular a partir de agora, realmente, na velhice vai ficar tudo muito pior. Então, não é uma questão de estética, que a gente sabe que existe essa pressão, principalmente para as mulheres, né? Mas a gente tem que mandar isso para as cucuia e pensar nessa questão da nossa saúde, do nosso bem-estar hoje e principalmente nas idades mais avançadas, né? Isso mudou muito agora para bom, né? Porque agora começou a ter muita mais consciência de que todo mundo precisa fazer alguma academia, fazer alguma coisa. Muita pessoa da terceira idade começando a ir na academia agora, por essa consciência mais coletiva. Essa é uma das mudanças boas que estou vendo. Sim. Já é raro, talvez, às vezes, alguém que não vai na academia ou que não faz alguma movimentação, que é totalmente sedentário. Como já está sendo raro que a galera fume, né? Tipo, você vê alguém acendendo um cigarro e hoje em dia fala, nossa, olha, essa pessoa ainda fuma. Agora o pendrive tá substituindo, né? Não fumem pendrive, jovem. Pendrive não, galera, tá até pior, galera. Nossa, muito pior. Muito pior. Mas que interessante tudo isso, né? Que bom. Né? E como, inclusive isso, se para você o mais importante da sua vida é ter o trabalho, vai ser sustentado com saúde. Senão você vai acabar morrendo e acabou a sua arte, acabou o seu trabalho, acabou o seu trampo, o seu todo, né? Exatamente. Que da hora. Tem alguma uma coisa antes de encerrar que eu gosto de perguntar para a galera, que eu estou querendo fazer com um subtema aqui como consultoria cultural. Uma biblioteca de consultoria cultural. Então, se você tiver alguma dica de algo da arte em geral para a galera consumir, seja um livro, um filme, um artista da música, uma dançarina, um dançarino, qualquer coisa que você fale, eu recomendo vocês escutarem, lerem, consumirem isso aqui. Tem alguma dica pra gente? O que me vem na cabeça, sim, é um filme biográfico da Isadora Duncan. Ela foi a precursora da dança moderna, né? Então, ela veio
veio do balé, das danças acadêmicas, mas ela falou, não quero que seja tudo tão certinho assim, não, eu quero uma dança livre, inspirada nas nuvens, nas árvores e tal, e hoje a gente tem a dança moderna, depois a dança contemporânea, que veio de tudo isso, e tem um filme, eu não lembro o nome do filme, mas se você pesquisar no Google, biografia Isadora Duncan, é um filme muito lindo, porque mostra, nossa, a vida dela foi incrível, uma mulher muito à frente do seu tempo, foi rejeitada, ela era estadunidense, ela foi rejeitada pelos Estados Unidos justamente pelas suas ideias, e aí ela foi acolhida pela União Soviética e fez um trabalho lindíssimo com dança lá. E como eu falei, hoje a gente tem essa liberdade maior dentro da dança através dela. Então, conhecer um pouco sobre a história dela, tem muitas escolas que ainda fazem o estilo dela até hoje, né? E esse filme, é incrível. Olha só, que boa dica. Obrigado, viu? Alguma indicação para a galera que está escutando isso aqui sobre teu trabalho, sobre a sua escola, demais que você queira dar? Esse tempo agora é para você com o público. O jabá. Bom, então, primeiro eu vou fazer a divulgação do meu espetáculo, da minha escola, que vai ser agora dia 20 de outubro, no Teatro Vasques. Espetáculo Simplesmente Vinícius. Então, é um espetáculo com várias linguagens de dança. Temos dança do ventre, o jazz, o balé, costurado sempre por algum poema, por alguma música do Vinícius, mas também com outros estilos musicais. Eu acho que isso é que enriqueceu demais, assim como a gente conseguiu casar uma bossa nova com uma música eletrônica. Tá muito legal mesmo. Os convites já estão à venda. A R$30 antecipados, e na porta no dia vai ser a 60, então corram. Quem tiver interesse, entre em contato com a gente. Estão sendo vendidos dia 20 de outubro. Estou em cartaz também, aí eu como bailarina, né, não com a escola, dias 9 e 10 de novembro, no Teatro Bibi Ferreira, em São Paulo, com o espetáculo Brasilidades. Que também essa coisa da música brasileira, a gente tem um negócio, né? Então, está sendo um espetáculo lindíssimo, com várias bailarinas, assim. Também trazendo essa questão da dança oriental junto com a música brasileira. Tá maravilhoso. Então, também, quem tiver interesse, pesquise pelo espetáculo Brasilidades, no Bibi Ferreira. E como falamos da importância de se movimentar, de fazer atividade física, venham fazer aula comigo. Temos balé, jazz, dança do ventre, alongamento, e temos a dança de salão também, as danças de casais, né? Porque acho que depois de tudo isso que a gente falou, a gente deu para perceber como é importante ter esse contato com algum tipo de arte, com a atividade física. Se puder unir as duas coisas, então... Que é melhor, né? Melhor ainda, é muito bom. Então, me procurem nas redes sociais, Maria Luísa Gonçalves, eu tenho meu perfil de bailarina, e o Instagram, @Centro de Artes MLG, o Instagram da escola. Também a gente posta o nosso dia a dia, as aulas, preparativos para espetáculo, tem bastante coisa legal. Nos sigam lá, e é isso. Alguma pergunta, amor, para ela? Quer fazer? Querida, estou muito honrado pela tua presença aqui. Você sabe que te falo de verdade quando te falo que te admiro o teu trabalho, a sua dedicação e demais. E além, você sabe que eu gosto muito de você como pessoa. Então, muito obrigado por estar aqui honrando reflexões de um músico, viu? Eu que agradeço demais. Também é muito recíproca essa admiração por você, pela Nai. Vocês são pessoas incríveis, artistas incríveis. Foi um prazer gigante estar aqui. Obrigado. Obrigada. Gente, esse é outro capítulo de Reflexões de um Músico, outro encontro lindo com uma artista super admirável. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Sigam ela, por favor, em todas as redes sociais, todo o trabalho dela. No YouTube também tem os shows para assistir. Tem. Assistam. Eu vou querer assistir os 3 porque não assisti, eles não sabia que estavam no YouTube. Não estão na íntegra no YouTube, mas tem alguns trechos. Pedaços. Ok. Então, na descrição do vídeo, no meu canal de YouTube, vai estar todas as informações dela, facilitadas para vocês irem lá a pesquisar sobre o trabalho. Se você está escutando no Spotify ou nas plataformas de podcast, vai ter o link para o YouTube para vocês conseguirem chegar fácil a nossa querida convidada de hoje, Maria Luísa Gonçalves. Muito obrigado. Isso aqui é Reflexões de um Músico. Meu nome é Lautaro Pérez Batalla e a gente se vê no próximo capítulo.